Bom, boa tarde a todos. Estão Boa todos tarde. bem, sorridentes. Hoje nós estamos dando continuidade ao livro Segurança Mediúnica. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar. E, assim, a página escolhida aleatoriamente do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, foi a de número 152, Ciência e Amor. E tem uma citação de Paulo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência incha, mas o amor edifica. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios, a longas distâncias. E hoje nós vamos falar sobre a distância, né? A coincidência definitivamente não existe. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem ele use os frutos para o bem ou para o mal. Casos emblemáticos no mundo todo, né? Ao longo da história, como nós sabemos. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas da ciência. O amor, porém, aproxima-se seus labores, com seus trabalhos, retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina, no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se primeiro confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode lhe dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. E assim, Senhor, mais uma vez, aqui estamos reunidos, no entorno do vosso nome, e, sobretudo, nessa construção diária do nosso capital de conhecimento, que a doutrina espírita iluminadamente nos traz, através de Kardec, através de Chico, através desses grandes luminares da humanidade que nos propiciaram esse acesso amplo e restrito, né, a toda a literatura espírita. E assim, Senhor, mais uma vez, nós vos agradecemos pela oportunidade dessa reunião de almas afins, com o firme propósito de estudarmos, trocarmos experiências, opiniões, saberes. Agradecemos também a presença dos nossos amigos espirituais que sempre se fazem presentes nessas horas. Que sejam todos muito bem-vindos, que possam, na medida do nosso merecimento, acrescentar um pouco mais de luz ao nosso ser. E assim, Jesus, mais uma vez, nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde, Sônia. Vamos lá compartilhando. Boa tarde, pessoal. Galerinha do bem. Boa tarde, Sônia. Deixa eu só aqui dar um comandozinho. Perfeito. Então, vamos iniciar. Tomara que dê tudo certo. Hoje nós vamos falar sobre o passe à distância,
ou o passe irradiado, né? Capítulo 34 do livro Segurança Mediúnica, ditado pelo Espírito Miramês, ao médium João Nunes Maia. E vocês podem ficar à vontade, se quiserem fazer alguma pontuação, alguma observação, algum complemento, tá? Só que o estudo está um pouquinho longo, tá? Se a gente perceber que vai chegar próximo ao nosso horário, vamos pedir só um tempinho, tá? Para nós continuarmos onde nós paramos e conseguirmos finalizar. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Já deu um probleminha. Ok. Primeiro, vamos dissertar o que significa realmente passe à distância. Passe é, então, uma transmissão de fluidos derramados pelos espíritos bons sobre o passista, que, segundo Kardec, também tem a classificação de magnetizador, que serve de intermediário para conduzir ao doente, ao necessitado, ao receptor, por fim, esses mesmos fluidos trazidos pelos espíritos superiores, auridos do fluido cósmico universal, e é transmitido via médium passista, ou magnetizador, ou até mesmo médium curador, para o receptor, ou seja, a pessoa que está recebendo em loco o passe. E a distância, a gente vai ver agora. No Espiritismo, então, a definição para passe à distância ou irradiação significa transmissão de fluidos espirituais à distância, sempre em favor de alguém. Ato de emitir ondas, lançar raios de luz ou de calor, ou ainda vibrações. Vamos lá, então. Capítulo 34, passe à distância. Miramês nos esclarece o seguinte a respeito desse tópico. O passe é uma transmissão de energia que pode ser feita à distância, sem perda dos valores magnéticos. E aí é interessante que algumas pessoas podem pensar que o passe à distância talvez não tivesse a mesma eficiência que o passe presencial. Entretanto, Miramês aqui nos afirma que sim, né? Não há perda dos valores magnéticos na transmissão do passe à distância. O passe ao longe encontra muitos obstáculos, como nós vamos ver lá no finalzinho do nosso estudo. Primeiro, na mente do próprio médium, pois ele, não vendo o doente diante das suas mãos, esquece-se quase sempre de que a força divina desconhece distâncias e que o poder de Deus está acima de todas as dificuldades humanas. Então, vamos só reforçar aqui esse fragmento desse início de estudo. O poder de Deus, vamos repetir, o poder de Deus está acima de todas as dificuldades e limitações humanas, porque a nossa mente fica circunscrita só na nossa zona de pensamento, de alcance, né? Quando a gente tenta transcender, e muitas das vezes a gente até consegue, a gente esbarra no limite que é das nossas crenças limitantes, construídas ao longo de séculos e que permanecem ainda em nós, no aspecto do atavismo. Ou seja, reverbera em nós ainda essa crença do Deus que castiga, do Deus que impõe, do Deus que favorece um e desprestigia outro. Nós ainda temos muito isso dentro de nós e está na hora de nós descristalizarmos essas crenças. Depois, o próprio doente e mesmo os familiares, se predispostos a emitir ondas negativas, também veremos um pouquinho no final, podem interromper o benefício, ou seja, uma mente negativa, uma postura mental negativa pode interferir, pode blindar, pode refratar o passe à distância. E aí, naturalmente, os espíritos superiores que também concorrem para esse trabalho, obviamente não ficam felizes, né? Enfim, a família inteira deve concorrer para o benefício do doente, do paciente, da pessoa que esteja necessitada. Não precisa necessariamente ser doente, estar doente. Pode estar uma dificuldade moral, uma dificuldade material. Então, quando se pede o passe à distância, e todas as casas têm essa atividade também, além do passe presencial, é importante que o receptor esteja apto, esteja predisposto, assim como os seus familiares, nós vamos ver daqui a pouco, também para favorecerem a recepção dos fluidos magnéticos que serão projetados pelo médium, com o concurso também dos espíritos. Okay? Existem ainda os inimigos do doente que têm algum poder, sim, de interceptar
quando desconfiam que o enfermo está sendo beneficiado por alguém do plano físico ou do plano espiritual, porque eles percebem a intenção. Se fosse para prejudicar, estariam ali unindo forças. Mas como é para beneficiar, para restabelecer a saúde de uma pessoa enferma, eles podem sim, e por vezes até fazem, interceptam essa ação magnética e acabam não permitindo que os eflúvios salutares e curativos cheguem até o enfermo, o paciente. O médico curador precisa ser dotado de muita fé, confiança esta que isola todos os contrários e atinge o enfermo. E aí nós percebemos o seguinte, que é o médium o grande responsável pelo sucesso, pela eficiência da transmissão do passe e, sobretudo, para chegar até o ambiente doméstico onde o enfermo se encontra e, através da força de vontade, equilíbrio, confiança e fé, sobretudo, conseguir criar um halo magnético que venha proteger o receptor ou o enfermo. É bom que nos lembremos de que Jesus curava os enfermos onde quer que eles estivessem, aqui, ali ou acolá, somente com a palavra, somente com seu verbo. E aí, quando ele nos diz, né, que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, desde que nós tivéssemos a fé do tamanho de grande mostarda, que para nós assim, é a cabeça de um alfinete, né, nós ainda não conseguimos acreditar no poder da nossa capacidade de cura. Todo ser humano tem essa capacidade em graus variados, porém, o médium curador, Jesus por excelência, inquestionável, também tem essa capacidade. Teve essa capacidade, tem até hoje, com certeza, né? Haja visto que é a ele que nós jogamos quando pedimos para interceder para algum companheiro nosso que esteja nessa condição. Hoje, principalmente, né, por conta da pandemia. Os sons do seu verbo divino buscavam o necessitado envolvido no seu magnetismo curativo, estabelecendo, então, o enfermo. Embora é importante que a gente coloque que Jesus poderia, se quisesse, atuar sozinho. Porém, por uma questão de caridade aos outros espíritos que também atuavam na área da cura, ele permitia que esses espíritos também concorressem com ele, ou seja, havia uma parceria. Cristo se adiantando à questão e permitindo que na época, obviamente, que os médicos, doutores, cirurgiões da época também o auxiliassem nesse processo, estabelecendo então a saúde do enfermo. Ele impunha as mãos quando os doentes estavam presentes, dava ordens quando estavam a certa distância e despejava seu magnetismo em direção ao necessitado, quando se encontrasse ao longe, através de seu pensamento e da sua vontade. Atividade essa cristã que nós também podemos e devemos fazer, desde que exercitemos esse amor, já foi pontuado, inclusive na página de abertura, não é? E com o conhecimento que nós temos hoje através do Evangelho. Né? Afinal de contas, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós complementamos do jugo sem L, ou do peso do fardo da nossa própria ignorância. A benesse da sua personalidade era inesgotável, porque ele era a vida, a fonte do amor. Alguém gostaria de fazer alguma complementação? Pode ficar à vontade. Não? Podemos seguir, então? Todos entenderam? Vamos lá. Se a doutrina espírita deseja reviver o cristianismo, curando os enfermos, dando pão a quem tem fome, vestindo os nus, perdoando os ofensores, encarnados e desencarnados, sobretudo, e ajudando, sem distinção, os integrantes desse movimento renovador, especialmente, perdoem, os médiuns dotados do dom de curar, devem seguir o Divino Mestre, o seu exemplo, o seu comportamento, o seu evangelho de luz, concedendo, então, o que tem de melhor no coração em favor dos que sofrem quaisquer tipos de infortúnio. Ou seja, buscar a excelência na ação do bem voltado ao próximo.
O mediador das forças invisíveis, ou seja, o médium, o intermediário, deve entender as leis que regulam a atração e a ação dessas bênçãos do Criador para ser mais útil aos que padecem. Daí a importância vital do estudo, das pesquisas, da construção desse cabedal de conhecimento que nós devemos fazer dentro desse período que nós estamos aqui na Terra, né, durante a nossa existência. Afinal de contas, né, como diz o dito popular, o saber não ocupa espaço. As obras codificadas por Allan Kardec e na vasta literatura mediúnica que existe por misericórdia de Deus, principalmente no Brasil. Não há outro país no mundo com contingente tão grande de espíritas cristãos, né? É tido como espírita kardecista, né? Mas essa denominação já foi alterada, né? Espírita cristão. Tudo de bom está ao nosso alcance, desde que nós queiramos acessar tudo que é de bom. Basta, então, que busquemos, mas essa busca tem e deve ser feita com amor, que não fique circunscrito apenas a 4 letrinhas. Amor é aquela energia que mantém todos os planetas em suas mais perfeitas órbitas, em todas as vias lácteas, em todo o universo, em tudo que a gente possa imaginar, e além dele também. É o mesmo sentimento, é uma energia que promove, que constrói, que edifica, que eleva e que cura. Quando começamos a despertar para a luz, ficamos ansiosos para encontrar a felicidade, o céu, conversar com os espíritos e coisas mais. Não sabendo o aprendiz que tudo isso existe dentro do nosso interior, latente em nós, em germe em nós, só que a gente ainda desconhece, porque ainda temos medo de olhar para dentro de nós, muitos, né? E não gostar do que vai ver, né? Esse conflito, esse combater o bom combate, que é o bom combate consigo próprio, é simplesmente libertador. E é um processo pessoal e intransferível. Podemos contar com a colaboração de alguém? Sim, mas também deve haver uma reciprocidade nesse auxílio. Agora, compete a cada um de nós descobrirmos essa luz divina, esse centro curativo que existe em nós, crescendo e se avolumando para se tornar efetivamente o berço do Cristo. A humanidade se aproxima da nova era, onde tudo se transformará em luz. Amigos, é um espírito evoluído que ditou essas páginas para o médium, né? Não somos nós que estamos repetindo simplesmente o que foi escrito. É um trabalho muito profundo, né? Como todos os outros também que a doutrina nos traz, e quando se repete recorrentes vezes, né, que a humanidade se aproxima da nova era, onde tudo se transformará em luz, a luz em vida e a vida em amor, não é poético, é uma realidade futura. Porque Deus é tão bom que nos fez dentro dele e ele dentro de nós. Deus é tão bom que nos fez dentro dele e ele dentro de nós. Jesus veio assinalar uma era diferente para os homens, com a mudança dos costumes, estabelecendo harmonia no nosso modo de ser, não no nosso modo de ter. Ou seja, o ser aqui já vem sendo privilegiado pelo próprio Cristo, nos sinalizando o quão importante é ser, muito mais do que o ter. E hoje, mais do que naquela época, esse culto ao ser, em detrimento ao ter, é uma das grandes prerrogativas para que nós, efetivamente, conquistemos o benefício de encarnarmos novamente no planeta. Desejando e desejando que percebêssemos a existência de Deus, a segurança e a companhia dos espíritos, sempre no nosso entorno. Como diz Paulo, nós vivemos sob o olhar de uma nuvem de testemunhas. Quem seriam essas testemunhas, senão os próprios espíritos? Nossos amigos e talvez alguns diferentes de nós, né? Bom, para tanto, precisamos educar a mente de maneira que ela discipline os nossos impulsos, outros que não sejam de caridade e de amor. A gente não abre mão de nada, gente. Nós simplesmente ampliamos esses impulsos de caridade e de amor. Nós continuamos a ser, nós sempre fomos.
só que melhores. Ainda que o mundo não perceba, não importa. Importa é o bem que nós conseguimos proporcionar ao próximo. Afinal de contas, o caminho para chegar a Deus passa sempre e inexoravelmente pelo nosso próximo. Vamos adiantar na nossa elevação espiritual? Vamos pensar sempre no outro, esquecer um pouquinho de nós. Aí o ego diminui de tamanho. A mediunidade é um dom de luz que não pode ser apagado pela ignorância. Ela deve crescer sempre com todos os sintomas da fraternidade pura. Caminha concomitantemente. Médium curador. Podes beneficiar muitas criaturas, mesmo à distância, pela força da sua fé. Para quem confia em Deus, o longe e o perto se confundem no inexplicável ambiente do amor, onde todos nós estamos imersos, encarnados e desencarnados, na Terra e em outros planetas, no nosso sistema solar, na nossa Via Láctea, em todo o canto do universo. É sempre o mesmo ambiente de amor, porque é uma energia. Tornemos, não é só sentimento, é muito mais que sentimento, embora um sentimento nobilíssimo. Tornemos a nos lembrar de Jesus quando disse: onde estiverem duas ou mais pessoas em meu nome, aí estarei. E nós destacamos ali, grifamos duas, porque a pessoa pode estar sozinha. O médium, por exemplo, o curador, pode estar sozinho, fisicamente. Mas nunca se esqueçam que o mentor, o amigo espiritual, o companheiro, o espírito afim, um médico que por afinidade esteja ali ao seu entorno, que provavelmente o auxilia em seu processo de cura, está presente também. Então, nós nunca estamos sozinhos. Quando tiverem, ou estiverem duas, aqui nessa leitura, onde tiver uma pessoa encarnada e outra desencarnada, e outras mais, e aí sim, e seus pares, encarnados e desencarnados, em torno do meu nome, aí estarei com elas. Quando alguém pedir-te assistência e lá não puderes ir por motivo justo, reúne 2 ou 3 companheiros em nome de Cristo e lega ao enfermo o que tens para dar, o melhor que tens para dar. Mas faze-o com a alegria de seres útil, com o desprendimento de um coração de luz. É o que nós dissemos. Essa mudança, ela não traz nenhuma alteração externa. Ela superlativiza o que nós temos de melhor, quando nós voltamos nossos olhos para a fraternidade e para a caridade. É importante nós falarmos uma coisa. Primeiro, nós. Essa primeira demanda em relação ao eu não significa alimentar o ego, e sim nutrir o ser com essa luz que o coração faz brotar. E encharcado dessa luz, não tem como o ser humano, que o caso o médium, não sentir um anseio muito grande em querer ajudar o próximo. Médium curador, médium passista, não médium, serve para qualquer ser humano. Afinal de contas, a lei de amor é uma lei divina, né? No momento da doação, não deixes que pensamentos negativos povoem a tua mente. Abre as portas dos teus sentimentos com uma oração e visualiza aí a importância da meditação também. Circundado por uma avalanche de fluidos curativos, onde o róseo e o verde claro são a tônica. Olha que colocação interessante. Por que rosa e verde claro? Por que Miramês nos traz essas cores? Rosa e verde claro. Primeiro, porque o rosa é a cor do amor universal. E nós trazemos em nós através dos nossos chakras. Vamos falar dele daqui a pouquinho. E o verde claro, que é a cor da saúde, que representa uma variante do verde esmeralda, que é a cor que representa a glândula timo, responsável pelo chakra cardíaco, da imunidade. Se possível, conforta-te pela respiração no ritmo do universo e despeja em direção ao necessitado as energias que Deus te deu por bondade. E essas energias são auridas na medida em que nós fazemos as nossas preces, nós refletimos, nós visualizamos, inclusive o rosa e o verde, nós podemos meditar, nós estamos... É como se nós estivéssemos carregando o nosso celular, só que de uma energia natural e poderosa, que ela é transmitida ao paciente, ao enfermo, à pessoa doente. Não deve esquecer da alegria
aquela que palpita dentro do coração, no exercício do bem. Todos unidos no mesmo ideal de servir, fazem maravilhas. Bom, nós não ousaríamos dizer que o nosso grupo promove esse tipo de maravilhas, mas que a gente percebe que muita coisa boa tem nos acontecido em meio à pandemia e que nós, às vezes, nem mensuramos. Também nem cabe. Os benefícios que a gente recebe, e nós sentimos que recebemos, deixa por conta da nossa consciência, como já tivemos no plano espiritual. E aí, quando a gente voltar ao passado, hoje, a gente vai dizer, caramba, é verdade, né? Quanta coisa boa nós recebemos, eu recebi, qualquer um de nós, mas a gente não conseguiu alcançar os benefícios recebidos. Mas também isso não importa. Fato é que nós também estamos sendo beneficiados com as preces que sempre são feitas em detrimento de um companheiro, de um parente, de um amigo, do Estado, do país e do mundo, né? E as preces chegam sim. O passo à distância não pode ser aplicado com mesclas de inferioridade. Ou seja, o médium tem que ter uma moral elevada. Se não conseguimos permanecer no bem, o tempo indispensável para um tratamento, é bom que nem tentemos, ou que não tentemos. Procuremos tentar o exercício da meditação, que nos leva à estabilidade mental. Olha a mente como uma fonte responsável por tudo no entorno das nossas vidas e também nas vidas dos outros, né? Afinal, que a mente cria, a mente, né, cura, que a mente constrói, a mente destrói, a mente reconstrói. E lembrando que a mente é um atributo do espírito e o pensamento é um atributo da mente. Porque tem pessoas que até hoje confundem um com o outro. São dois atributos distintos. Um é do próprio espírito, que é a mente. E o pensamento é o seu produto, é o seu resultado, é a sua extensão. De modo a pensarmos apenas na cura durante o tempo em que o passe à distância necessitar. Nesse tratamento, é formada uma corrente de luz do curador ou do médico curador ao enfermo. E por esse canal, emitimos o que pensamos. Mesmo a luz divina que nos chega, leva de nós o que somos através de uma simbiose. Nós impregnamos uma simbiose com o nosso magnetismo animal. Vejamos a nossa responsabilidade diante desse trabalho de caridade. Tudo na vida requer preparo, e todo preparo pede esforço e tempo para ser mais útil a quem quer que seja. É um crescendo, é uma construção, é no exercício diário, ou na ação ou no pensamento, que nós conseguimos consolidar em nós essa prerrogativa que nós podemos, que a gente pode até considerar como sendo uma plataforma íntima, que nós podemos proporcionar a uma outra pessoa, qualquer um de nós, mesmo não sendo um médium curador. Através de uma prece, de uma radiação, de um pensamento positivo, atinge, porque o pensamento tem força, tem forma e tem poder. Como diz Joana, já colocamos aqui algumas vezes, nós estamos entrando na era do pensamento. Então, vamos aprender a trabalhar com o nosso próprio. Certo? Alguém quer fazer alguma colocação? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. O médico curador não pode ser exigente, alterado, discutidor, displicente e nunca, jamais querer ser o maior dentre seus companheiros, porque sem eles, o que poderá fazer? Aqui nós apontamos novamente a questão do ego, né? Da relevância, do orgulho, da vaidade, porque eu sou melhor, eu sou estrela. Quantas estrelas existem nos nossos meios, né? Isso aí é por conta da consciência de cada um. O evangelho é sempre útil quando queremos fixar um conceito. Ele. Se quereis ser maior, façai-vos o menor de todos. Então, a luz de Deus não faltará em vosso coração. Certo? Alguma dúvida até aqui? Por isso a grande importância da humildade nesse ponto, né, Lu? Pois é, Camila, mas não é só no ponto da cura do passe à distância, não. É em relação a todas as nossas relações e inter-relações. A Mas humildade. principalmente, né, porque a gente é usado como instrumento para poder transmitir a sensação de paz, a cura ao próximo, e a gente tem que ser muito humilde para fazer isso, né? Porque senão a gente pode ser
induzido aos irmãos inferiores que Sim, chegam até sim, nós sim, para desvirtuar sim. a nossa forma, a nossa conduta, né, e atrapalhar o nosso propósito. Aí E a olha, humildade que eu falo é nesse sentido. não, você está coberta de razão. E hoje mais do que nunca, o assédio que nós estamos sofrendo por parte da espiritualidade menor é maior que sempre existiu, mas agora está maior. Por quê? Nós estamos nesse período de transição planetária, ou seja, a Terra está mudando, está alterando o seu ritmo. Diariamente nós percebemos isso, só acessar a internet. E o homem também está mudando paralelamente a essa mudança da Terra. Então, se nós não pontuarmos, nós não exercitarmos a humildade, a simplicidade, seja em que local, ou esfera, ou frente estivermos, nós vamos atrair para o nosso campo irmãozinhos do mesmo quilate desse sentimento que não é a vaidade, não é o orgulho. Certo? Podemos prosseguir? Temos um tempinho. Pode, pode. Ok. Então, vamos lá. Então, as nossas considerações. Nós já sabemos um pouquinho da leitura de Miramês e vamos fazer uma leitura acerca da questão do passe à distância. Sabemos, então, que o passe espírita, já estudamos logo no iniciozinho, já sabemos também de antemão, é uma transmissão de fluidos derramados, não são fluidos, são fluidos, sem agudo i. Fluidos derramados pelos espíritos. Ah, sim, e esses fluidos, eles são auridos do fluido cósmico universal. É um subproduto do FCU, esses fluidos magnéticos, que são auridos do éter, enfim, do nome que se queira dar, mas nós conhecemos como fluido cósmico universal, derramados pelos espíritos bons sobre o médium passista, o magnetizador, segundo Kardec, que serve de intermediário para conduzir esses fluidos ao doente, ao necessitado de amparo, de um fortalecimento, né, de um, um plus a mais de energia, seja dependendo da necessidade que for, que ele vai acabar recebendo, ele vai receber com certeza, a não ser que o ambiente não esteja propício para isso, ou ele próprio não esteja receptivo. Então vamos lá. Lá na Gênese, no capítulo que fala sobre os milagres e a expressão do Espiritismo, que é o capítulo 14º, no item 33, parágrafo 3º, Kardec nos traz a seguinte informação. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual, o passe espírita. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece, ou seja, ele não tem ainda, né? Ele não comporta, ele não traz em si. Então, é um complemento. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, voluntário, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo ou a prece ou a invocação do magnetizador. Na Revista Cristã de Espiritismo, número 46, nós trouxemos as seguintes informações baseadas nessa matéria. No processo da irradiação mental, sobretudo do médium curador, transmitimos aos outros, pelo mecanismo da força mental, a carga de força vital que dispomos a doar. E essa força vital, parte dela é nossa, parte dela nós aurimos do plano espiritual superior, que, por seu turno, está imerso no fluido cósmico universal. Já fizemos um trabalho específico sobre esse tema, o FCU. A irradiação se faz à distância, projetando o nosso pensamento, que é atributo da mente, e sentimentos mais elevados em favor de alguém carente, necessitado, movimentando então as forças psíquicas através da vontade ferrenha e robusta. O médium curador que promove a radiação deve cultivar bons sentimentos, bons pensamentos e bons atos. Isto vai lhe formando uma atmosfera espiritual, uma ambiência espiritual positiva, criando uma tonalidade vibratória e uma quantidade de fluidos agradáveis e salutares que poderão ser dirigidos através da sua vontade para outras pessoas. Deve focalizar mentalmente o paciente
para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento, olha a força também do sentimento, aquilo que deseja: paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência, harmonia, mansidão, alegria, etc., porque por aí vai. Portanto, a radiação é a projeção do pensamento e do sentimento, que são energias que conseguimos exteriorizar de nós mesmos, numa espécie de animismo. Cada cérebro pode emitir vibrações de alta ou baixa frequência, de acordo com os pensamentos constantes, aqueles pensamentos recorrentes, né? Gente, engraçado, até uma vez eu conversando com alguém, eu cheguei a comentar sobre isso, né? Porque tem pessoas que falam, né? Repetem. Aí eu criei uma, vamos dizer assim, uma patologia, né? Não existe isso, no que eu vou dizer. É como se a pessoa sofresse da síndrome do CD arranhado, que nem existe mais. Só vai e volta, vai e volta, vai e volta. Antigamente era de síndrome do LP arranhado, né? Ou síndrome do bolachão arranhado. As pessoas vivem naquela auto-hipnose e criam no seu entorno uma egrégora tão pesada, tão densa, a gente consegue, inclusive, até perceber, né? E como é que ela vai conseguir ser ajudada? Se ela está auto-blindada pelos seus próprios pensamentos. Daí a importância da prece, da oração e da adstringência da nossa mente. Mas como? Fácil. Vê um pensamento negativo, nós temos o direito e a obrigação, inclusive, de transformarmos esse pensamento negativo no pensamento positivo. Isso é moral e é espiritual. Mas nos pode sim. Então vamos lá. Irradiamos, todos nós, através dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Ou seja, nós somos uma usina que produz energias que irradiam através desses nossos atributos. E comportamentos, né? Palavras e atos é uma expressão do ser verbalizada. Essa energia que emitimos continuamente forma o nosso hálito mental. Mas o que é hálito mental, Luciano? Bom, provavelmente alguém não sabe, nós vamos daqui a pouquinho esclarecer. Se propaga ao nosso derredor, além de refletir sobre nós mesmos e sobre as pessoas que convivem conosco e os que estão distantes e todos do seu ambiente aonde vivem. Ou seja, aqui ficou bem claro, né? Essa energia, ou esse hábito mental, ele se propaga, ele se projeta no nosso ambiente, nossa ambiência pessoal. Quando a gente fala em ambiência, estamos falando do aspecto espiritual. Na nossa ambiência doméstica, o aspecto espiritual dentro da nossa própria casa. Aí entra num assunto até que a Alquimina gosta muito de falar, sobre psicometria, que também tem a ver. Além de refletir sobre nós mesmos, que já dissemos agora, e sobre as pessoas com quem convivem conosco, ou seja, os nossos familiares. E os que estão distantes, ou seja, os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos afins, inclusive também afetando os seus ambientes domésticos. Certo? Hálito mental. Nós também podemos entender como sendo aura. E vocês conhecem a aura? Já ouviram falar? Com certeza sim, né? Então, vamos uma pequena leitura a respeito do hálito mental ou da aura. Com os seus pensamentos e sentimentos habituais, o espírito, encarnado, alma ou não espírito, influi sobre os fluidos do seu próprio perispírito e lhes dá características próprias. Como está sempre emanando fluidos, que eles, o envolvem e o acompanham em todos os seus movimentos. O casal Kirlian, eu não tenho certeza agora da nacionalidade, por ter pesquisado para vocês, né? Eles desenvolveram uma técnica chamada Kirliangrafia, ou seja, a fotografia da aura. É muito interessante. É como aquelas experiências, eu não tenho certeza se eles foram intencionais na descoberta da foto Kirlian, ou se foi um erro de percurso, ou que resultou em algo muito positivo, que acontece mais frequentemente do que a gente imagina, né? Vamos pesquisar uma coisa, né? Uma nova fórmula química, uma nova expressão da matéria, né? Como o Zé Luiz colocou mais cedo, e de repente se desdobra numa outra descoberta que até então não havia se pensado. Ou seja, o mistério acaba sendo resolvido, solucionado, ou surge até como uma solução no momento em que há um erro de percurso.
E eles descobriram aqui na grafia, eu tenho quase certeza que foi um erro de cálculo. Acabou chegando na foto Killian, culminou na fotografia da Aura. Alguma pergunta? Vocês estão tão quietinhos hoje, gente, eu, hein? Vamos lá. É o que chamamos de aura, então, o hálito mental. Kardec a denomina como atmosfera individual, ou a psicosfera individual, ou a ambiência, também podemos dizer, individual. E André Luiz denomina a aura, ou o hálito mental, como uma túnica de forças eletromagnéticas, ou então o próprio hálito mental. Certo? Vamos lá. Nos processos de irradiação, o ceareiro, pela ação de sua vontade dirigida, focada, direcionada, robusta, transmite aos outros as suas energias vitais, mas não só são as suas energias vitais, como nós já vimos. Ele aure um complemento energético que ele traz, né, pela sua prece, pelo seu pensamento, pela sua vontade, através do fluido cósmico universal, que são imediatamente respostas pela absorção e metabolização automática das energias do ambiente pelos centros de força, que são os chakras. E, coincidência ou não, nós vamos falar um pouquinho sobre eles no próximo sábado. Então, vamos lá. Os chakras. Como absorvemos e assimilamos os fluidos? Agora, eu gostaria que você abrisse o microfone, os seus microfones, e respondessem. Como absorvemos e assimilamos os fluidos? Alô? Não, é difícil, hein? Através do nosso centro de força. Opa! Muito bom, Marcos! Através Obrigado. do nosso centro de força ou dos nossos chakras. Olha, você estudou muito bem a lição de hoje, hein? Parabéns! Muito bom, muito bom. É isso aí. Gostei de ver, já tirou nota 10. Dalton, na irradiação, a pessoa aplicando o pensamento e a vontade acelera esse processo de absorção, metabolização de energias vitais e espirituais, direcionando-as para aqueles que a receberá. Ficou claro? Ou seja, Então por isso a importância do equilíbrio chakral. o chakra, ele, sim, tem dúvida, né? Os chakras precisam necessariamente sempre estarem na mesma velocidade, na mesma sintonia, na mesma harmonização. Nós vamos falar um pouquinho desse processo no final do nosso trabalho no próximo sábado. Então, e essa harmonização seria assim, o bom pensamento, a oração, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Sentimento, Sônia. Sentimento tem um peso gigante nesse processo. Isso. Um sentimento negativo, ele modifica a rotação dos chakras. Mas como você também vai estar sábado no nosso estudo sobre eles, né? Então, vamos lá. Seguindo, Dalton, quer falar alguma coisa? Não. Ok. Então, vamos lá. Os fluidos ou energia, se submetem à lei das proporções. Isto é, cada um de nós movimenta, uma certa quantidade relativa dessas forças. Por isso que nós sempre estamos à origem das forças do plano espiritual superior, do nosso ambiente superior e, sobretudo, do FCU. O nosso corpo é como se fosse, de fato, uma bateria. Né? Nós não vamos dar spoiler aqui do nosso estudo na semana do próximo sábado, não, mas a gente pode adiantar alguma coisinha. Então, você pode observar que, normalmente, nós temos muita energia de manhã, quando acordamos, e essa energia ela vai diminuindo aos pouquinhos, ao longo do dia. A cada 3 horas, nós liberamos, vamos colocar assim, involuntariamente, para não dizer acidentalmente, uma carga de ectoplasma, que nós auremos da natureza do nosso entorno. Natureza mesmo, tá? Natureza ambiental. O oxigênio, a água, a vegetação, nós aurimos. Isso é um processo automático que nós não administramos. É prerrogativa divina em nós. Então, tem momentos que a gente fica com uma carga mais baixa, parece que sente um cansaço, né? Hoje em dia parece que está todo mundo cansado, com menos energia que tinha antes, né? Ainda que considerando a questão da idade, né? Que vai avançando, a gente vai perdendo um pouco dessa vitalidade. Não que nós estejamos recebendo uma quantidade menor, né, dessa força, dessa quantidade relativa que já temos em nós, que é um plus, é acrescida a nossa própria energia, né, a nossa própria força. Mas, como nós precisamos
nos manter vivos, né? Vamos fazer uma analogia com celulares funcionando. Então, nós recebemos uma carga. Durante as 8 horas nós estamos dormindo, 7 horas, 6 horas, o tempo cada um, né? Entra no estado de sono, né? De vigília. Vigília não, de sono mesmo, né? E é nesse momento que o próprio organismo, né? É um processo muito interessante. Ele extrai, ele absorve, ele aure, né, esse plus, que é essa energia, que a gente pode chamar até de Kundalini também, que nos mantém ativos durante as 16 horas do dia. 16, 17, 15, de acordo com as demandas, né, com as necessidades e conveniências de cada um. Então, que podem ser ajuntadas com as dois espíritos, e aí vem novamente o concurso dos espíritos superiores, que agregam as energias que eles também trazem da espiritualidade maior, ou do próprio FCU, agregando a nossa, sendo então carreadas para o seu objetivo, ou seja, potencializa-se aquele aglomerado de energias, não só do médium, como também do FCU, como também dos espíritos, que aure também do FCU, a energia para beneficiar o paciente. Não vamos dizer enfermo, não, o paciente. Devemos focalizar o nosso pensamento, restringindo-o, focando-o, direcionando-o a uma certa área, pessoa ou grupo de pessoas, para que ele seja o sustentáculo, ele, o médium curador. Mas não especificamente apenas o médium curador. Qualquer pessoa com boa vontade, com bom coração, que queira fazer caridade, queira prestar fraternidade ao próximo, ajudar o próximo, pode também perfeitamente, né? Mesmo não tendo essa capacidade mediúnica da cura, pode também beneficiar uma pessoa enferma. As mães fazem isso com seus filhos. Quantas vezes as nossas mães, e nós crianças ainda, ai mãe, tô com dor de cabeça, a mãe vinha, dava um beijinho na nossa testa, então, 5 minutinhos não tinha dor nenhuma. Era um médico de cura? Não. Simplesmente um ato de amor fez com que curasse a dor de cabeça do filho. É assim que funciona o processo. Claro que a gente guarda sempre as proporções, né? Cada um de acordo com as suas demandas, com as suas necessidades. Isto quer dizer que a nossa irradiação deve focalizar alguém. Por acaso, estou vendo aqui o Dalton na minha frente, eu focalizo o Dalton, não sou médico curador, não sou médico não tenho nenhuma potencialidade mediúnica, mas eu tenho a boa vontade de tentar ajudar o amigo no alívio de alguma dor. Então, eu me recolho em pensamento, faço uma prece fervorosa, potencializo, projeto meu pensamento na direção do Dalton e peço a Deus que ele seja aliviado daquela dor. Quantas vezes nós já fizemos isso para outras pessoas? Né? Vamos refletir. Sim, isso quer dizer que a nossa radiação deve focalizar alguém, alguns ou uma situação determinada, ciente de que os pedidos feitos genericamente em favor de todos os necessitados não alcançam objetivamente seus fins. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tem alguma coisa que não está muito certa, não. Alcançam sim, pode ter sido um erro de digitação, tá, gente? Porque o não aqui eu posso ter digitado errado. Apenas valem pela intenção. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. Certo? Se o receptor ou o paciente tiver o merecimento, no momento que ele acolhe aquelas vibrações curativas, ele recebe e ele é recuperado. Né? Ele melhora, tem seu estado de saúde melhorado, se sente mais confortável, com menos dor, enfim. Agora, se estiver dentro de um contexto onde ele não tem o mérito, o merecimento de receber aquele benefício, não adianta pedir. Pode pedir, não só pode como deve. Porque, na verdade, o maior beneficiado é aquele que transmite, não só o que recebe. Né? Nós sabemos disso, lei de causa e de efeito. Mas, infelizmente, não tendo mérito, as vibrações, né, transmitidas através do passe à distância, chegam até ele, mas ele, ainda que fique circundando no seu entorno, ele não vai receber o benefício da cura. Isto é, não é pelo fato de alguém pedir excessivamente, aí entra uma outra questão, em favor de alguém que conseguirá o seu fim. Porque tem pessoas que pedem insistentemente pela cura do próximo, mas o próximo não tem o merecimento da cura. Ele não vai receber, por mais que se peça. E que me deixou muito claro. Por mais que se peça a alguém, a gente não sabe se a pessoa merece ou não, só vai perceber o resultado quando, passado algum tempo, a pessoa, se não estiver no mesmo quadro, a gente vai entender. Poxa, né, o companheiro ou a companheira não tinha o merecimento de receber o benefício, né,
do tratamento, dos eflúvios salutares proporcionados pelo passe magnético, por mais que a pessoa peça. A pessoa, então... Luciano, Oi, Luciano, só uma sim, coisinha, sim, Luciano. Sônia. É Sônia, Sônia. Sim, Só uma querido. coisinha. Se, por exemplo, se você está com boa vontade e quer dar esse passe, né, à distância, esse passe tem que ser, por exemplo, da minha parte e também da outra que vai receber. Ela tem que estar ciente que eu estou, naquele momento, me compenetrando e tal, e ele também ajudar nisso, Uhum. ou eu posso, mesmo se ele não souber que eu estou dando o passe e quanto tempo eu vou levar fazendo isso, não importa. Eu acho que a sintonia dos dois seria melhor, não é isso? Você já respondeu a própria pergunta. É isso mesmo. Ah, tá É isso bom. mesmo. É isso Ok. mesmo. Se o paciente quiser ter a sua, vamos colocar assim, cura, né? A sua recuperação, o seu refrigério físico potencializado, é óbvio que eles têm que estar à disposição. A gente diz isso, né, o Zé e o Marco se lembram, a gente fala até com uma certa propriedade, que nós trabalhamos, né, no atendimento médico espiritual. Eu já estou um pouco afastado há alguns anos. Mas todas as pessoas que saem de madrugada das suas casas e vêm aqui a Mangaratiba para serem tratadas, operadas e curadas, todas elas, todas eu não digo não, tem sempre um espírito ali, Rapaz, não é um, sai daí. não é um espírito legal. Dalton, fecha o microfone, queridão, ele abre sozinho. Perdão, Não, não foi desculpe. você não, é do próprio Zoom mesmo, acontece isso. Mas a grande maioria das pessoas, como vão no Frei Luís, como vão no Leão Denis, em busca de um consolo, de um refrigério, até mesmo de uma cura, vão porque estão predispostas. Aí entra naquela colocação, inclusive, do que a Camila colocou. A humildade no pedir e a humildade no receber também se aplica na questão da pessoa que vai receber de você, Sônia, ou de qualquer um de nós, uma prece, um passe irradiado, um passe à distância. Se ele estiver receptivo, ele vai otimizar o processo. Agora, se ele não souber, ele pode também receber, mas vai cair também na questão do merecimento. Agora, se ele tiver com pensamento negativo, triste, melancólico, depressivo, revoltado, minha querida, vai pedir até o fim da existência, mas ele não vai receber, porque ele não faz por onde? Porque, na verdade, não quer. Aí entra na Entendi. vitimização, entra no coitadinho, porque eu não mereço. Não adianta. É de cada um, Uhum. entendeu? A tua pergunta foi muito interessante, própria, dentro, inclusive, da colocação, e você mesmo respondeu, né? Sem saber, você Tá bom. respondeu. Obrigada. Nada. Camila, Ô Lu, eu tenho uma pergunta em relação a isso. E no caso de uma obsessão, se a pessoa está sendo extremamente obsediada, os obsessores eles impedem que esse passe chegue até uhum. ao enfermo? Sim, sim, Porque não depende, não é mais da vontade dela, entendeu? Ela sim. até pode estar querendo sair daquele estado obsessivo, É, porém o entorno dela não está propício para que isso porque a vontade dela aconteça. está subjugada, porque ela com certeza tem débitos passados com os obsessores, ponto pacífico, Uhum, e muitas uhum. das vezes esses obsessores, não vou exagerar, mas algumas das vezes, nesse processo, os obsessores levam o obsediado à morte, ao óbito. Ah, é? Sim, senhora. Então ele não consegue sair desse processo? Nós estamos estudando em transição planetária. Está lá. No, no caso, por exemplo, ele pode ser induzido a atirar para viver Uhum, também, né? uhum. Quase Tá. Então, sempre, quase ah, sempre, no quadro do suicida, aham. lamentavelmente, sempre há o concurso do espírito inferior, Ah, influenciando entendi, negativamente o encarnado, né? É uma realidade triste, mas... Luciano, mas entendi. esse quadro pode reverter, por acaso, se a pessoa que estiver aplicando esse passe, mesmo sabendo que tem essa coisa toda do obsidiado, né, Uhum. e tiver uma força muito intensa, espiritual, que pode anular esse obsidiado, anular a ação dos maus espíritos. Sim, veja bem, nós já estudamos, inclusive, aqui no próprio capítulo, mas não é de bom ouvir, Sônia, que se tente esse tipo de empreendimento. Porque, na verdade, Sei. aí existem as casas espíritas que se prestam esse tipo de atendimento de socorro, porque os espíritos que são os obsessores, eles vão ser orientados a abrirem mão daquela perseguição em detrimento de algo maior. Porque pode acontecer, inclusive, de um dos perseguidores do obsediado se voltar contra a pessoa que pede. Isso é num quadro muito mais profundo de obsessão, entendeu? Agora, como nós já vimos Entendi. aqui,
dependendo da força de vontade, da moral elevada do médium curador, ele pode, até, se for permitido, afastar o obsessor. Mas não é de bom alvitre. É como eu falei, o obsessor pode se voltar contra o médium curador. Por mais que ele tenha uma blindagem espiritual, por mais que ele tenha uma proteção espiritual que ele construiu através do seu comportamento, da sua postura, das suas práticas diárias do bem, é óbvio que o Senhor da vida protege. Mas aí que você vai entrar no terreno das possibilidades. Se ele tiver um débitozinho lá no seu passado, que oportuniza os obsessores, ainda que ele tenha toda essa proteção, oportuniza alguns obsessores a assediá-lo, ele não vai estar livre. A gente fala isso até com uma certa experiência, tá? Não que nós sejamos médios curadores. Do grupo tem, nós conhecemos alguns, tá? Poucos. Mas, assim, como é um trabalho que demanda um esforço espiritual intenso, o médico curador não é a ele aconselhado que ele atenda essa demanda sozinho. Daí a necessidade da presença ou do nome da pessoa em questão, respondendo a sua pergunta, naturalmente, que seja caminhando para a casa espírita, principalmente se ela puder estar presente. Aí, com certeza, vai otimizar o tratamento. A gente entra num processo chamado fluidoterapia, onde vai participar dos estudos, vai ter uma ambiência carregada de espíritos superiores, com eflúvios, inclusive, balsamizantes e curativos também, por que não? Depois, ela passa pelo passe magnético e, por fim, pela água fluidificada, é a fluidoterapia. Feito isso, é uma atividade que vai demandar várias idas à casa espírita como tratamento até que ela possa ser efetivamente ter, melhor dizendo, né, a sua ambiência espiritual amenizada por conta do afastamento através da orientação que será dada aos espíritos perseguidores. Certo? Entendi, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Onde é que eu parei? Onde é que eu parei? Assim, apenas vale a intenção. Potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. Novamente, o mérito. Né? Nada acontece fora do mérito individual. Isto é, não é pelo fato de alguém pedir... Nós já lemos isso. A pessoa que irradia deve inicialmente concentrar-se, orar em seguida e depois, pela vontade, pela força de vontade, focalizar o objeto, ou seja, a pessoa, sua irradiação, e transmitir aquilo que deseja. E seguindo, perdão, as nossas considerações, aqui nós temos que todas as nossas ações e atitudes refletem as nossas disposições mentais e emocionais. Quando escrevemos ou ditamos para que seja escrito, não apenas alinhamos ou projetamos no papel as nossas ideias, mas também são grafadas as nossas disposições íntimas. Por que nós trouxemos essa fala? Porque, geralmente, eu acho pouco provável que alguém nunca tenha feito isso. Alguém chega para nós e fala, fulano, poxa, eu estou com meu paizinho em casa doente, por exemplo. Ele não pode ir à casa espírita porque está acamado, né? Então, leva o nome do meu pai lá. Com o maior prazer nós fazemos isso, né? Nós somos médios de transporte, né? Vamos brincar assim um pouquinho. Mas o paizinho dessa pessoa, por exemplo, só vai obter o benefício da cura ou da recuperação se ele tiver o mérito. E graças a Deus quase sempre a pessoa tem, né? E aí, quando se escreve o nome da pessoa, a energia de quem pediu, numa espécie de simbiose, ela interpenetra na energia daquela pessoa que vai anotar o nome no caderno de preces e radiações, e ela vai receber o benefício. Nós trouxemos um trabalho aqui, alguns meses atrás, nos bastidores de uma reunião espírita. Quem esteve presente, inclusive está disponível no YouTube. Observa que teve o caso de uma senhora cujo filho estava atravessando um problema seríssimo, né, na sua casa, ficou viúvo, cuidando sozinho dos filhos, e ele não poderia ir na reunião pública, naturalmente, e a mãe dele, com certeza, né, levou o nome dele até lá. Ok, chegando lá, é interessante que esse trabalho é do plano espiritual para o plano material, é como André Luiz, do livro Na Seara do Bem. Nos bastidores de uma reunião espírita, é um capítulo do livro Na Seara do Bem. Então, do plano espiritual se viu alguns tarefeiros
espirituais, com uma maquininha que mais parecia um tablet, um iPod, um iPad, alguma coisa assim, um celular, mas era um pouquinho maior. E ali, quando essa senhora escreve o nome do filho no caderno de preces e radiações, eles, do plano espiritual, através desse equipamento, no plano espiritual, eles estão à distância, talvez 5 metros, 6 metros acima do chão, e a imagem do rosto do filho salta para a tela desse equipamento. Na medida que ela está escrevendo o nome dele, João da Silva, eles estão vendo lá em cima, através desse equipamento, o nome dele e a foto dele. Naquele momento é feita uma análise, se ele merece ou não receber o benefício dos pedidos feitos pela mãe para si próprio. É muito interessante. Nos bastidores de uma reunião espírita, quem tiver interesse, que assista lá no YouTube, por favor. Então, vamos lá. No momento em que é adicionado o nome de alguém para a irradiação, aquele nome estará impregnado com a energia de quem solicitou, seja o próprio que escreveu ou um terceiro, naturalmente, parente ou amigo daquele que está pedindo por algum parente ou amigo seu. Enfim, certamente quem deseja ajudar estará pensando em quem quer ajudar no momento da inscrição, ou que escreve o nome, e isso criará o endereço vibratório. Até para mim foi uma surpresa ter descoberto essa atividade, né? Ou melhor dizendo, essa questão, né, do endereço vibratório, que eu não sabia, eu achava que fosse uma coisa aleatória. Os espíritos já sabem. Não sabem, não. Daí a importância de nós escrevermos também o endereço da pessoa pela qual nós estamos fazendo o pedido. Isso facilita, favorece o acesso dos espíritos benfeitores à residência daquele para quem nós estamos pedindo. Os espíritos, então, vão atuar nesse processo, fazem a localização do paciente através do endereço vibratório, baseado no endereço da residência. Tem gente que não sabe, né? Eu moro lá não sei aonde, e nós sempre pedimos, poxa, mas dá uma referência, um local mais próximo. Sabe o nome da rua? O nome da rua eu sei. Ótimo, anota o nome da rua. Não sabe o número, não tem problema. Pelo menos com o nome da rua, os espíritos superiores conseguirão mais facilmente chegar até o paciente. E irão encaminhar o medicamento ou o amparo necessário e apropriado. Na irradiação, o maior trabalho compete aos espíritos especializados. Né? Dispensa mais comentários. Os médicos curadores concentram-se firmemente na mentalização do paciente, a fim de que os seus fluidos vitais, já temos todo um conhecimento acerca do que é complementado nele, do que ele próprio áureo, plano espiritual superior do FCU, tá? Esse material é colhido por esses espíritos que nós estamos vendo e serão aplicados em cima do paciente, a fim de que seus fluidos, ou que os seus fluidos vitais possam servir de bálsamo medicamentoso nas mãos dos espíritos curadores. Sônia. Querido, olha só, eu tenho uma dúvida, porque tem alguns centros espíritas que pedem realmente para colocar o endereço e tal. Tem outros que aceitam colocar só o nome da pessoa e dizem que aquilo já vai chegar. Sabe, já está, tem como identificar. Fiquei aí na dúvida, eu não sabia disso, que tem que ser o endereço também todo e tal. E aí, como funciona isso? Eu fiquei... Obrigatoriamente não, porque veja bem, como eu disse, quando você, por exemplo, alguém pede a você que leve o nome de uma pessoa conhecida, um amigo ou da família, para a casa espírita. E você prontamente, né, generosamente, você não leva sim. Anota aqui, por favor. A pessoa não nome dela, o Joaquim da Silva, ok. O Joaquim mora onde? O Joaquim mora em Bangu, por exemplo. Tá, e qual a rua dele? Eu não sei. É óbvio que os espíritos superiores não vão deixar de atender ao Joaquim da Silva, vão atendê-lo. Mas se você puder, melhor dizendo, otimizar a localização do Joaquim da Silva pelos espíritos superiores, você vai adiantar um processo de recuperação. Tá? Não é regra, óbvio, não tem que ser, deve ser. Se puder, ótimo, facilita. Se não tiver condições,
Não tem problema. Só que você, ao invés, a casa espiritual, aliás, ao invés de auxiliar ou otimizar o processo de localização da pessoa que está sendo pedido ali, solicitado algum apoio, uma prece, uma radiação, alguma coisa, né, vai demandar um tempo maior. Então, como nós... É importante que a gente diga isso, Sônia. Isso é para todos nós. A gente ainda não entendeu a importância da parceria entre encarnado e desencarnado. Nós proporcionamos um trabalho gigantesco aos espíritos. Enorme. Toda vez que a gente pensa negativo, sente negativo, tem má vontade. Você imagina isso, inclusive, no próprio amparo, no próprio auxílio espiritual. Se nós pudermos facilitar, minimizar um trabalho que é gigante dos amigos espirituais em benefício do outro, por que não fazê-lo? Então, se essa casa, por exemplo, que você citou, não importa qual seja, diz que não é importante, tudo bem, que não seja importante para eles, mas nós sabemos que é importante sim, porque nós estamos num processo de parcerização, onde o que vai ser ajudado está sendo ajudado não só pelo que está pedindo, como também, sobretudo, pelos espíritos curadores, como é o caso daqui. Entendeu? Então, assim, não é que seja relativo não, tá? É importante. Agora, no caso de não poder, aí sim, né? Não vai deixar de ser atendido, mas não vai ser tão célere, talvez, aí vamos entrar nas possibilidades, né, de como seria se a pessoa tivesse com o nome notado. Agora, dizer que não precisa, não sei. Sinceramente, eu prefiro Entendi, acreditar. Luciano, entendi. E uma palavra que eu gosto muito é essa que eu gosto muito de usar, é essa palavra parceria. Sim, É muito importante, porque isso demanda, isso diz sempre, assim, é forte a colaboração, parceria é equipe, perfeito. né? É ajuda mutuamente, né? Exato, Muito perfeito. legal isso. Perfeito, perfeito. E é o que nós vemos aqui, né? Porque a gente coloca assim, a gente coloca na condição sempre de pedinte e nunca de parceiro, porque um Sim, dia verdade. nós seremos espíritos, entendeu? E como nós já temos esse cabedal de conhecimento, pô, a gente vai olhar para alguém que ainda esteja aqui encarnado, nós já no plano espiritual, e o pessoal lá se humilhando para o espírito. Gente, tudo bem, a humildade é fundamental. Mas na hora que nós crescemos por dentro e nós entendemos a nossa responsabilidade frente a nós e frente ao nosso próximo, nós vamos entender o quê? Que nós devemos estreitar os nossos laços de amizade e de relação com os amigos espirituais. Certo? Muito Podemos bom. ir? Estamos quase no finalzinho. Bom, essa informação está lá no livro Passes e Curas de Venefledo, perdão, de Toledo, até um nome diferente, né? Página 155. Agora vamos aos obstáculos, pontuados lá na frente do primeiro mês. Estamos chegando no final. Os espíritos que trabalham na cura enfrentam sérias dificuldades no serviço de socorro aos pacientes cujos nomes estão inscritos nas listas dos centros espíritas. Além das dificuldades técnicas resultantes de certo desequilíbrio no ambiente onde eles atuam, como nós falamos anteriormente. Vocês lembram que nós dissemos, no final, vamos fazer uma pequena abordagem, vamos ter um complemento. Então, aquela questão que primeira vez fala sobre os obstáculos criados pelo paciente, pela família, ou seja, criando um ambiente desfavorável no próprio seio familiar, ou então até do próprio médico. Ok. Além das dificuldades do ambiente onde eles atuam, outros empecilhos os aguardam em virtude do estado psíquico dos próprios doentes, ou seja, não quero ficar curado, certo? Mente negativa. Às vezes, o enfermo tem a mente saturada de fluidos sombrios devidos esses fluidos, à conversação maledicente de intrigas, calúnias e fofocas dentro do próprio ambiente familiar. Ele absorve aquilo, imagina, não tem nada demais, não tem nada a ver. Só tem demais, só tem a ver, sim. Onde é que está a astringência mental? Onde é que está a receptividade, né? E a postura para merecer o benefício de receber o passe à distância, os eflúvios salutares. Enfim. Outros encontram-se em excitação nervosa devido a uma violenta discussão. Essa violenta discussão aqui é uma possibilidade que às vezes pode até acontecer. Inclusive, essa discussão, por vezes, Camila, para você também, é provocada pelos espíritos que não são muito afins, ou os espíritos que não são amigos, aqueles que querem que o paciente se mantenha naquela condição de doente. Certo? Existem aqueles que estão presos no vício das drogas e do álcool, dificultando ainda mais o trabalho socorrista.
Outras vezes, os fluidos irradiados das sessões espíritas penetram nos lares enfermos, mas encontram um ambiente carregado de fluidos agressivos provenientes de discussões ocorridas entre familiares. Aí o plano espiritual superinferior fica felicíssimo, né? Quando promove esse tipo de desequilíbrio ou desarmonia familiar. Até porque já sabem que alguém que está enfermo, né, num dado momento, vai receber, né, o benefício, né, do seu tratamento. Então, eles fazem de tudo. Claro que há exceções à regra, naturalmente, e graças a Deus, para que ocorra esse tipo de desequilíbrio no ambiente doméstico. Então, vamos lá. É evidente que os desencarnados têm pouco êxito na sua tarefa abnegada de socorro aos enfermos, quando estes vibram sentimentos de ódio, vingança, luxúria, cobiça ou quaisquer outros sentimentos negativos. Dispensa comentários. No processo de radiação, ocorrerá um fluxo de energia que se dirigirá a outra pessoa, chegando ao perispírito desta. Bingo, aqui nós fechamos praticamente o estudo. Porque tudo é feito via perispírito. Perispírito do médium curador, né? Ele vai se expandindo, ele projeta através da mente, que atinge o perispírito do paciente, e aí então essa carga benéfica que ele recebe, ela é metabolizada, digamos assim, processada, digamos assim, pelo perispírito, e atinge finalmente então o seu corpo físico, que poderá absorvê-las ou não, de acordo com a lei de sintonia, de afinidade, de merecimento e de condições específicas do momento. Para a irradiação ser eficaz, a pessoa que vai ser ajudada, que será ajudada, deve estar receptiva, né? Foi a pergunta que foi feita ainda há pouco, favorável ao recebimento da ajuda para melhor absorver o recurso espiritual. Além disso, é fundamental estar disposta a se melhorar espiritualmente. Quantos casos há onde o paciente recebe benefício da cura, mas continua incorrendo nos seus atos falhos? Aí adoece de novo, porque não se modificou, porque não se transformou, porque não entendeu, não alcançou a importância de que a cura nada mais foi do que um sinal para que ele se renovasse e se manter na condição de um homem velho, e aí vai continuar doente. A ajuda da irradiação é passageira, e tais recursos fixar-se-ão e novos acrescentar-se-ão ao indivíduo se passar a ter a vida, claro, moralmente equilibrada. Esse é o objetivo final. Aqueles que foram fazer as vibrações ou radiação deverá recolher-se em oração, evitar desentendimentos, ambientes negativos e intoxicar-se com fumo, alcoólicos, etc. Né? Aqueles que vão pedir, aqueles que vão vibrar. Perdão. O evangelho no lar é muito importante para harmonizar o ambiente do paciente, inclusive, e despertar a nossa religiosidade. Um ambiente harmonioso é extremamente importante. Lar sem harmonia passa a ser habitado por entidades inferiores e, muitos lares existem por aí, né, que tem, são dois residentes, desencarnados e desencarnados, embora todas as residências tenham as suas companhias ou seus pares espirituais, né, mas um lar que não há harmonia, não há entendimento, não há empatia, não há respeito, não há reciprocidade, é um celeiro, é um atrativo, melhor dizendo, para as companhias espirituais que vibram no mesmo diapasão. Que criam desentendimentos, colocando todos ali para fora. No caso de um paciente, por exemplo, se a família está em desarmonia, eles saem de casa. Um sai de casa por isso, outro sai por aquilo, desmantelando então a família. Isso é uma ação, essa é a ação dos espíritos inferiores. Eu tenho uma pergunta, Lu. Sim, rapidinho, está na hora de nós terminar. Então vou deixar para o final, tá? Pode terminar. Isso, a gente já está no finalzinho. Com autoconhecimento e nossa reforma íntima, estaremos cada vez mais aptos para ajudarmos e sermos ajudados, inclusive através das irradiações energéticas. É a matéria que nós falamos na Revista Cristã de Espiritismo, da edição 46, o poder da irradiação. Nós também tivemos a mesma informação no Facebook Instituto chicoxavier.com. Quem tiver interesse, é só ir lá confirmar. E na semana que vem, a nossa querida Cris vai fazer o estudo do capítulo 35,
conversar com o desencarnado. Né, Cris? E assim, terminamos o nosso trabalho. Foi longo. Abrimos Lulu, para a fala. Marco? oi, antes da Camila fazer a pergunta dela, uma coisa muito rapidinha, porque na hora que foi falado, eu estava na rua, ainda chegando, eu estava no celular, e aí não deu para eu falar. Quando você faz aquela pergunta por onde a gente absorve, né, os fluidos e tal, e o Marco espertamente respondeu, né, pelos centros de força, né, está corretíssimo. Eu só queria lembrar, porque talvez nem todos saibam, né, que os centros de força, né, que a gente conhece como chakras também, não são só esses 7 ou 8 que estão pontuados aí, não. Tá? Existem muitos outros centros de Centenas. força que também são absorventes de energia. Mas a gente trabalha mais esses mais conhecidos, aquela linhazinha ali pelo meio do corpo. Né? Mas a gente tem centro de força na palma da mão, centro de força nas solas do pé, e por aí vai, muitos outros lugares do corpo. Né? Os autores dizem há dezenas de outros centros de forças que não têm assim, tanta expressão quanto esses, né, da linha que a gente via lá, o coronário, o frontal, o cardíaco, o esplênico e bababá, bababá. Então, eles não foram mencionados. É só para corroborar com essa ideia que é por aí mesmo que a gente observa a energia, os centros de força. Mas é só que não são só por esses principais, por outros também. Só isso. Perfeito. Então, o trabalho foi muito bom, tá? Adorei. Obrigadão. O crédito é do texto, né? A gente só interpreta e compartilha. É uma coisa interessante que eu descobri agora recentemente, e vou inclusive até enriquecer um pouco mais o trabalho de sábado, que o planeta Terra tem também seus próprios chakras. Sabiam disso? A Terra também tem os seus próprios chakras. Sim, Cris. Eu já ouvi dizer, mas eu não tenho muito conhecimento sobre No isso, não. Já Brasil, ouvi falar inclusive, isso. no Brasil, eu não sei se é no meridiano, acho que o meridiano, ali em Mato Grosso, ali por cima, tem um chakra também. Com certeza o Brasil tem um chakra, eu não sei exatamente qual deles, né, que é um centro Eu ouvi de falar energia. aquela região ali de Brasília, onde tem até uma cidade que foi construída para isso, que eu esqueci o nome da cidade, que o Divinópolis. pessoal vai para lá, para Brasília, fica lá, as casas são todas com... Pirenópolis. Pirenópolis, é isso mesmo, tá certo. Pois é, então, eu ouvi dizer que era por ali, era um negócio desse. Mas eu, como não enfronho muito nesse treco, eu prefiro ficar no meu feijão com arroz, para não dar nó na cabeça. Então, eu sei por alto, mas não sei a fundo, eu não gosto de falar. É o assunto que me atrai. Você sabia também, eu não tenho certeza, mas alguém uma vez comentou que até cada poro nosso é como se fosse um vórtice de energia. Imagina, quantos poros nós temos no corpo? Centenas, né? Como Provavelmente. se fosse o quê, Lu? Cada poro é como se fosse um Enfim. chakra. Um E também a chakra. aura e energia do ambiente. Mais alguém? Eu vou compartilhar minha pergunta, porque ela é grande, tá bom? Sim, foi respondido, Camila, lembra? A última fala. Né? Os espíritos inferiores, eles insuflam, eles assediam, eles induzem, né, aos familiares, inclusive, a entrar em discussão, em desarmonia, justamente para que o enfermo seja... Da mesma, por afastamento, pode haver afastamento? Sim, pode. Né? Já vimos, foi inclusive a última fala. Mas a minha pergunta não foi essa, pelo afastamento pelos espíritos negativos, foi afastamento pelos espíritos positivos, porque se houver as pessoas negativas dentro da casa, elas podem atrapalhar o tratamento, né? Atrapalhar a irradiação pela espiritualidade superior. Sim. Então, essa pode afastar quem Sim, estiver atrapalhando a tarefa para deixar o enfermo sozinho, a ponto de sim. eles trabalharem com mais privacidade? É isso a minha pergunta. Sim, é uma possibilidade, sim. A Tá. resposta é sim. A resposta pode ser e depende.
A resposta é relativa. Vai lá, Zé, fala aí. Assim como eles fazem isso com a chamada melhora da morte, ou seja, eles fazem que o paciente melhore, aí a família vai dormir, vai descansar e eles vêm e procedem ao desencarne, também podem fazer isso para proceder à cura e a família está ali perturbando demais e atrapalha. Por isso que eu estou compartilhando com o Zé, não pode ser e depende. Era isso que eu queria saber, entendeu? Se haveria possibilidade, se a espiritualidade superior está vendo que o enfermo está querendo sair da situação, mas existem influências por parte dos encarnados da casa também, se eles podem exercer o afastamento temporário desses encarnados para que o trabalho deles possa ser realizado com proeza. É isso. Não, da mesma forma que os menos felizes, né, induzem a desarmonia familiar, né, dos membros da família, os nossos amigos, né, da esfera superior podem perfeitamente também promover o afastamento dessas pessoas que não estão ali com propósitos de amparar, de ajudar, né? Porque veja bem, tudo concorre para um benefício maior. Se é uma pessoa que merece obter o benefício da cura, né, seja por qual ordem, por qual motivo, qual razão tenha sido que ela adoeceu, e tendo mérito, é óbvio que aquilo vai... Porque, veja bem, são questões que a gente não gerencia, Camila. Nós entendemos, porque nós já atuamos, inclusive, em alguns momentos das nossas vidas dentro da seara. Entendeu? Agora, tudo vai de acordo com a permissão de Deus. Isso aí é ponto pacífico. Então, respondendo sim. Da mesma forma que um afasta, com a desarmonia, os inferiores, os outros superiores afastam pela harmonia e pelo sucesso daquela investida. Certo? Zé? Vou tentar ser breve. Com a dúvida da Sônia, né, eu já fui instruído pelos próprios espíritos sobre o lance do endereço, né, colocar endereço. E assim foi um exemplo bem fácil. Imagina o seguinte: você recebeu um papelzinho de alguém, coloca esse nome lá para mim. Aí, naquele nome, se não tiver o endereço, você não sabe qual é o endereço, ou tem dúvida, ele não conhece, ou é o mais ou menos. Aí esse tipo de trabalho fica prejudicado. Quando você vai ao centro, você está ali, não precisa nem colocar o nome para a radiação. Você mesmo, mentalmente, se liga na casa, se liga com a espiritualidade, não precisa nem do endereço, você já sabe, porque você traz o endereço mental contigo. Então, assim, são várias nuances. Levar o nome de alguém que você não conhece, não sabe o endereço, é necessário que tenha endereço para os espíritos ser mais fácil mesmo. Senão o trabalho fica muito, muito difícil. Ele não é impossibilitado, mas assim, é como aquele carteiro que tem uma carta com endereço, só tem assim, endereço, 1201 fundos. Mas, na verdade, é 1201 fundos, casa 2, lote não sei o quê, tem mais coisas, vai ficar difícil lá. Às vezes até bota na caixa do correio, mas não é aquele destino, o destino é outro lá no fundo. Olha como é que é complexo. Eu não sei se te ajudou mais. Pior se o nome for o nome comum. José dos Santos, José da Silva. Pô, quantos José da Silva tem nesse mundo? Até saber qual é. A casa que eu moro foi comprada de um cara chamado Sebastião da Silva. Nós descobrimos que eu tinha mais de 400 Sebastião da Silva e que 200 deles eram procurados pela polícia. Olha a complicação. Até desembaratar tudo isso para poder comprar a casa foi terrível. Outra coisa também que não foi falado aí, que é importantíssimo, e hoje é um grande exercício meu, porque eles falam que aqueles que trabalham como auxiliares, no caso eu sou um auxiliar de trabalho de cura, eu não faço trabalho de cura, estou nele, mas eles instruem o seguinte: aprenda sobre o corpo humano, aprenda sobre fisiologia humana, porque isso vai ajudar vocês na hora que estiver trabalhando. Do tipo assim, coloca a mão na glândula timo. Pô, se você não sabe o que é glândula timo, fica mais complicado. Agora irradia para o pâncreas. Então, se você não sabe o que é o pâncreas, o baço e outros órgãos internos, ou pelo menos ou mais ou menos, é mais complicado. Então é importante isso. E uma terceira coisa que por muitas vezes nós praticamos é assim: chega uma pessoa, a gente sabe que a pessoa está doente, sabe que a pessoa está precisando de ajuda, botou o nome na listinha do centro e ela não pode estar presente.
E aí os próprios espíritos, né, que trabalham com os médicos espirituais falam, se deita aí, pensa nessa pessoa que nós vamos operá-la através de você, fazendo uma radiação. E olha que eu já participei desse tipo de coisa, eu senti as dores da pessoa que estava passando mal. Senti as mesmas influências, porque eles precisam de alguns links, né? Porque se fosse assim, a espiritualidade fazia sozinha, como na própria leitura, tá? Eles precisam, nós, o meio físico ainda é muito importante. Então, essa radiação à distância, né? A gente até participa no grupo à noite, ela é importante a gente ter o mental daquilo, né? É claro que há meandros, há endereços, há coisas, às vezes você vai ajudar alguém e descobre que não é aquele alguém que está com problema, é uma outra pessoa na casa que tem os obsessores. E vira e mexe a gente no trabalho de cura, nesse trabalho de atendimento espiritual, a gente lida com os obsessores e tem que tratar os obsessores para depois tratar o doente, né? Então, assim, é importante a gente conhecer o todo, mais informações. Esse capítulo é importantíssimo para a nossa ajuda no trabalho que estamos sendo convidados a fazer, o trabalho de ajudar nossos irmãos necessitados. Então, hoje em dia... Zé Luiz, eu não entendi uma coisa quando você falou. Quando a pessoa precisa e não está ali, né? Precisa ser ajudada e não está ali, você fica ali, deita ali, mas você quem? O médium ou a pessoa que está pedindo por ele? Pode ser um médium, uma pessoa que está pedindo por ele, pode ser várias coisas. Até Entendi. Na hora do passe, você pode estar sentado ali e falar para o passista, olha, eu estou aqui, mas eu estou recebendo passe por fulano de tal. Está doente, precisando mais de ajuda do que eu. Assim Entendi. como o passe também não é obrigatório na casa espírita, ele é opcional. A gente deve falar isso sempre, o passe não é obrigatório. Não é porque estava na casa espírita, senão você acaba sendo o famoso, entre aspas, papa-passe. Existem muitos mistérios aí, mas esse capítulo é muito bom para isso. É o início, né? O passe, eu acho que o passe é mais assim, quando você está sentindo que precisa de uma força maior, de uma energia maior, de um apoio maior, porque tem vezes que você já está tipo transbordando, não acha? E Sim, você já pode tem ser, aquilo depende. E por muitas vezes eu sentei para receber passe e depois me instruí falando que, não, olha, você sentou para tomar passe, mas na verdade você deu um passe no passista e ainda doou toda a tua energia para todo mundo que estava naquela sala. Então, é mais assim, faz o que a tua intuição está te dizendo para fazer. Às vezes, sentar com mãos para cima para receber um passe pode ser ajudar aquela equipe a dar passe em outras pessoas. Entendi. É tudo uma parceria, legal. Tudo uma parceria. Maneiro. Valeu, obrigado. Só tem uma coisa que você colocou que eu não entendi muito bem, então eu vou discordar pelo seguinte. Que você tenha a prerrogativa de entender de fisiologia para ministrar um passe em alguém presencialmente, tudo bem. Embora nenhum de nós ministre o passe sozinho, sempre tem algum companheiro nosso, né, que está amparando e auxiliando o trabalho. E, da minha parte, eu posso dizer com segurança que durante o trabalho do passe, a minha mão ela segue sozinha pelo corpo do receptor, ponto pacífico. Tá? Embora a gente conheça, obviamente, né, o corpo humano. Mas quando se trata de um passe à distância, é impossível o médico curador descobrir, porque ele nem conhece o receptor do paciente. Por que ele vai entender, então, de fisiologia se ele não sabe quem é a pessoa? Aí fica uma situação um pouco, né, a ser discutida, né? É isso aí. Então tá bom, mais alguma pergunta? Já passamos da hora. Vai dar tempo. Não? Podemos encerrar, então? Não, rapidinho, não é uma pergunta, mas talvez um complemento. Em relação à irradiação, é parecido também com a prece. Um dos livros do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, ele fala, inclusive, ele dá um termo de prece refratada, que dá mais trabalho à espiritualidade, porque você direciona, era como se eu pedisse, por exemplo, para minha mãe, aí minha mãe está no plano espiritual, mas não tem condição de me atender, porque não está em equilíbrio, não tem essa condição,
Então, dela, eu estou pedindo para ela, e dela ela intercede e até que chega. Quer dizer, dá mais trabalho, mas chega. Então, é parecido também com a irradiação, com isso, né? A questão do endereço, da localização. A gente também dá muito mais trabalho à espiritualidade, não só na prece, na irradiação, na nossa teimosia, em tudo a gente fica dando mais trabalho, né? É verdade. Raquel, você podia aproveitar e fazer a prece de encerramento. Pode ser? Pode ser e depende. Pode ser e é relativo. Vamos lá. Pode ser. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, trabalhadores do plano maior, responsáveis por este trabalho, por este grupo, trazendo sustentação, inspiração a cada um de nós. Nós queremos, nesse momento, agradecer por esta tarde de estudo, de reflexão, de aprendizado, conteúdos necessários para o nosso crescimento espiritual, para fortalecer as nossas escolhas, nos tornarmos mais vigilantes, mais atentos às sintonias, aos nossos pensamentos, ao que atraímos, ao que irradiamos, todos esses conteúdos fundamentais para o nosso aprimoramento espiritual. E assim, com essa gratidão, com a alegria de mais um encontro, com mais essa oportunidade de fortalecer a nossa amizade, fortalecer o nosso afeto, nós pedimos pela conclusão do nosso encontro, mas rogamos, Senhor, que nesse momento, unidos no mesmo ideal, na mesma vibração, que possamos ser instrumentos, que cada um de nós possa doar nesse momento uma parcela de alegria, de esperança, de saúde, de compreensão, de harmonia, de equilíbrio. Todos esses sentimentos possam chegar aos corações sofridos, aos corações angustiados, onde houver luto, onde houver preocupação, que possam receber de nós, nesse momento, gotas de serenidade e de esperança para darem continuidade, em especial nessa tarde, pela nossa amiga Tati, que está aí enfrentando a preocupação com a mãezinha dela, que ela possa receber o nosso carinho. E agradecidos por tudo que recebemos, todas essas benesses que nos dão a sustentação, que alimentam a nossa alma, nos fortalecem. Nós damos graças a Deus, nosso Pai, apresentando também a nossa gratidão a todos que nos assistem. Que assim seja. Graças